Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá bom? Eu não vou dizer que é matinal, porque agora são 10 horas e 40 minutos. É um domingão, é um domingo, tá? Minha esposa tá ali fazendo o almoço dela já. Eu tô procurando aqui um local pra gente conseguir gravar aqui, tal. Tá certo? Então, chegamos da escola dominical agora, e hoje é o Dia Nacional do Pastor. A lição de hoje ela falou sobre o presbítero, né? Suas funções, as atribuições do presbítero, né? Para a igreja, sua importância e tudo mais. E junto com esta lição, também está lá mencionado que hoje é o Dia Nacional do Pastor. Quer dizer, nacional porque é só no Brasil. Tá certo? O celular está se ajustando porque ali tem uma claridade, aqui tem outra. Eu procurei o melhor ângulo para nós conversar. Tá bom. Eu quero deixar aqui para os pastores uma passagem bíblica, uma leitura bíblica em homenagem aos pastores, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. O que diz lá? Para todos os pastores, o que diz? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha o que diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá bom? É este versículo que eu quero deixar como dedicação a todos os pastores, pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo seu desprendimento, dedicação, pela obra de Deus, tá bom? Nós aprendemos nesses últimos dias que o pastor é aquele que apacenta, que cuida, que orienta, tá? É um líder espiritual muito importante para nós, principalmente em tempos difíceis, a qual a sociedade está vivendo, né? Toda essa pandemia, essa situação toda que tem trago como consequência insegurança, medo, frustrações, desespero, angústias, decepções. Tem uma outra situação que ocorre também, que é como é que fala que a pessoa passa por aquele processo de uma crise de existência, a pessoa acha que morrer é melhor, né? Vem todo esse processo de angústia profunda na pessoa, que fala sobre um estado de espírito de baixa estima nas pessoas. E a palavra pastoral desses últimos dias, ela é muito importante, né? Para poder trazer às pessoas um pouco de alento, um pouco de ânimo, tá? Tá. Mas no cotidiano, no dia a dia, o pastor, ele está presente. Por que eu deixei esta palavra para os irmãos como uma dedicação? Porque é uma palavra que se encaixa ao seu perfil, daquilo que você produz como servo do Senhor, na função de pastor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá bom? O pastor, ele é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que guia, é aquele que é moderador, é aquele que traz calma a um ambiente tempestuoso, difícil, às vezes de conflitos, né? É um orientador, é aquele que protege, né? Que trabalha para o bem-estar dos membros da igreja a qual ele preside, das ovelhas, melhor dizendo. É aquele que proporciona segurança, né? É aquele que
é considerado até um anjo da igreja, tá certo? Mas o pastor também é um homem de muitas batalhas, de muitas lutas, às vezes de solidão. Há muitos pastores que não são procurados por seus membros para aquele bate-papo, para conversar um pouco, para saber como é que ele está passando, como a esposa dele está passando. Pastor também é gente, tem problemas de saúde, tem problemas de crises também, como qualquer ser humano, tá? Um pastor que tem uma excelente esposa ao seu lado, ele pode viver esses dias, mas a esposa o fortalece, o ajuda. E em muitos casos, a pessoa mais próxima do pastor é a esposa. E ela também sofre junto. Ela sofre junto porque ela vê as afrontas, ela vê a falta, muitas das vezes, de respeito de muitos com relação ao seu marido, que é um pastor ou servo de Deus, que precisa cumprir sua missão, né? E é ela que ajuda, aconselha, né? E o pastor, ele exerce uma função nobre. Por que nobre? É uma função que cuida de pessoas e prepara elas para entregar ao Criador. A função do verdadeiro pastor é aquele que prepara pessoas para ter o encontro com o Criador naquele grande dia. Mas é um homem também de muitas batalhas. E às vezes o estado físico, emocional, ele é afetado. Quantos pastores estão aí que decidiram não continuar mais? Quantos pastores abandonaram o serviço? Você acha que foi por vaidade? Não. As pressões, né, sofridas, né? Há pastores que recebem, têm o seu salário para poder ter o mantimento da sua família, a manutenção da sua casa. Você sabia que tem pastores que não recebem salário? Tem pastores que ele se doa para o ministério, para a obra, por causa das almas. E isso talvez não é exposto, não é colocado em evidência. E às vezes, quando ele precisa de um retorno, de um reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu trabalho, geralmente muitos não conseguem ver as lutas. Quantas das vezes o pastor atende um membro aos prantos na sua casa e vai orar com ele, visitá-lo no hospital, tomar as suas dores e pelejar por ele diante das causas existentes na vida. Quantas das vezes, muitos pastores, às vezes ele tem que cuidar do membro em causas que não lhe pertencem. O pastor, ele é tão importante na vida da pessoa. Há membros que, houve casos de membros de igreja que estava para ser demitido do emprego, que um simples telefonema do pastor evitou que aquele membro fosse demitido, né? O pastor ligou para aquele empresário e disse: olha, eu sei que talvez, eu não sei o que está acontecendo com fulano na sua empresa, mas dê uma chance a ele, conversa com ele, chama ele, porque tem a esposa, tem os filhos que precisam desse ganho que o Senhor paga a esta pessoa. Dá a ele uma chance. Se ele não melhorar, aí o Senhor pode demitir. Quantos empregados, às vezes, né, que foram seguros nos seus empregos, eu estou citando situações que eu já vivenciei, e o pastor com um simples telefonema. Quando eu falo isso aqui, eu lembro de Paulo. Paulo era um pastor, era um missionário, ele estava preso. E junto com ele foi preso um rapaz chamado... eu esqueci o nome do rapaz, que ele era servo de Filemon. E esse rapaz foi preso porque tinha cometido um ato ilícito com seu patrão e fugiu. E lá na cadeia, Paulo prega para esse rapaz. Olha, Paulo estava preso. Paulo tinha motivos para não poder pregar. Não, estou preso, o Senhor está sendo injusto comigo, eu não quero fazer mais nada. Não, Paulo, ele
Ele pregou para aquele rapaz. Acho que o nome do rapaz é Onésimo. Ele pregou para aquele rapaz. Está escrito na carta de Paulo a Filemon. Paulo agora manda uma carta para Filemon pedindo que reconsidere a situação de Onésimo. Que agora ele tinha aceitado a Cristo como Salvador e agora ele merecia uma nova chance. Então Filemon acata o pedido de Paulo e restabelece a condição de Onésimo novamente. Então, a figura pastoral, quando é levada a sério, há muitos pastores sérios, né, lutando pela igreja. Talvez em algum dia ele está naquele dia que ele está chateado com algumas coisas, ele fala num tom um pouco áspero, e talvez alguns até se retiram da igreja por achar as palavras um pouco pesadas, mas pensa no estado de espírito desse pastor, que quer o bem da sua igreja, que às vezes ele sabe que se ele não cuidar direito, Deus vai cobrar dele, né? É dolorido. Às vezes o pastor ele fica entre um e outro, entre Deus e o membro. Você lembra de Moisés? Deus falou assim: ó, Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz. Eu vou destruir esse povo, vou fazer outra geração de você. Moisés falou: Senhor, se o Senhor matar esse povo, que dirão as nações de ti? Quando o homem de Deus, ele tem moral, ele tem crédito com Deus, ele pode orar assim a Deus. E Moisés falou: Senhor, Moisés até falou uma palavra que Deus poderia ter levado ela a se concretizar. Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor riscar esse nome, o nome dessa gente do livro, risco o meu também. Isso é um estado de espírito de um verdadeiro pastor, né? Aquele que se doa pelas suas ovelhas. E há homens ainda hoje, no século 21, homens desse perfil, que chora pelas suas ovelhas, que chora por aquelas que às vezes não compreendem a palavra que é dada. Você já orou pelo seu pastor esse mês? Você já mandou uma mensagem para ele? Já perguntou se ele está passando bem? Já perguntou como é que ele está? Se você não fez isso não, faz isso. Converse um pouco com o seu pastor, procure entendê-lo, né? Ore por ele, peça a Deus que o guarde a ele e a sua família. E eu dedico essas palavras a todos os pastores. E diante disso eu quero também aqui mandar um grande abraço para o meu pastor presidente, pastor Haroldo Pascoal. Mandar um grande abraço para o evangelista Anderson, que é dirigente da congregação do Moledo, está na condição de pastor porque está dirigindo a igreja. Evangelista Odair José, que dirige a congregação de Soturno. O presbítero Ézio, que dirige a congregação do Córrego Vermelho. O evangelista Geraldo, que dirige a congregação de Santa Helena, junto com ele outros irmãos que dirigem. Também o segundo, terceiro dirigente, né, que ajuda aí no pastoreado das congregações. Eu desejo a todos um feliz dia do pastor para vocês. Aos presbíteros que estão na igreja sede, ao pastor Marcos, né, Gilson Marcos, lá de Pernambuco, né, pastor Evanilson, né, ao presbítero Tiago, que esteve pregando aqui. Eu desejo a vocês, aos demais presbíteros do nosso ministério, todos os presbíteros, né, Almir Barbosa, presbítero Rubens, que é o terceiro vice-presidente, não é verdade? E aos demais presbíteros, que eu não estou lembrando o nome aqui, eu desejo a você um abençoado dia do pastor, que a sua vida seja enriquecida. Aos pastores, que eu não consigo lembrar o nome aqui, tá? Eu desejo a você um excelente dia do pastor, que Deus abençoe o teu ministério e que Deus faça prosperar o teu ministério e te abençoe grandemente e te dê saúde, te dê força e sabedoria para você continuar conduzindo este povo ao céu na presença de Deus. Um abraço. Quero fazer uma oração para os pastores. Querido Deus e Pai, te agradeço por tua bondade, por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela vida de cada pastor, seja onde ele estiver, seja no Brasil, seja fora do Brasil, aos missionários que estão em missão, os pastores que estão presos por causa da tua palavra. Eu venho te pedir que o Senhor
Tenha misericórdia deles, das suas famílias, que é muito doloroso, Pai. Assim como o apóstolo Paulo foi preso, quantos pastores e missionários estão presos, evangelistas estão presos por causa da pregação da Tua palavra. Quero entregar a eles e suas famílias nas Tuas mãos. Aos pastores que estão presidindo igrejas, aos pregadores, pastores que pregam, toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos, fortalece, dê saúde, e aquilo que ainda falta, o Senhor possa dar aos Teus filhos. É o que eu te peço, Pai, a Tua bênção sobre cada um, no nome de Jesus, amém. Nós conversamos numa próxima. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.